Sentiu minha falta? Olá, isso é tudo que você precisa saber para a prova trimestral do segundo trimestre de Física. Lembrando que pode ser que eu não cubra todo o conteúdo que realmente caia na prova, porque eu tô gravando isso 3 semanas antes da prova realmente acontecer, então ainda não sei todo o conteúdo que vai cair, mas vou dar meu melhor. Então, sem mais delongas, os primeiros conteúdos que vão cair na prova de Física serão queda livre, vertical, horizontal e lançamento oblíquo e todas essas coisas. E eu já fiz um vídeo sobre isso, então vamos dar uma relembrada. Vamos pensar logicamente. Se eu largar essa bola aqui da minha mão, por que ela cai? Gravidade, muito bem. Só que aqui vai uma pergunta um pouco mais difícil. Qual é a aceleração da bola a partir do momento que eu largo ela? Bom, se a gente desconsiderar a resistência do ar ou qualquer vento que tenha no meu quarto, a aceleração da queda da bola é igual à gravidade. Isso porque a gravidade nessas condições ideais seria a única força sendo aplicada sobre a bolinha. Logo, a sua aceleração seria de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E outra coisa, sua velocidade inicial era de 0 metros por segundo, isso porque ela estava em repouso até a gravidade começar a agir sobre ela. Para não complicar muito para vocês, eu vou só mostrar as fórmulas da queda livre aqui, que são as mesmas do movimento uniformemente variado, só que com as propriedades que eu acabei de falar aplicadas. No caso, a aceleração é igual à gravidade e a velocidade inicial é igual a 0. O vovô ateu vira velocidade igual a gravidade vezes tempo. O sorvetão vira altura igual a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. E o Torricelli vira velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes altura vezes gravidade. E agora vamos falar de lançamento vertical. O lançamento vertical é bem parecido com a queda livre, a única diferença é que a velocidade inicial não é nula. Outra coisa importante de saber é que se o referencial for o chão, a aceleração será a gravidade negativa. Isso porque a gravidade puxa os objetos para perto do chão. Quando eu lanço um objeto para cima, ele atinge uma altura máxima e depois cai. Isso porque a velocidade começa positiva, já que o objeto está se afastando da minha mão, e termina negativa, já que o objeto está se aproximando da minha mão. Ou seja, em algum ponto do lançamento vertical, a velocidade é igual a 0. E esse não é qualquer ponto. É o ponto mais alto, ou a altura máxima. E para resolver os exercícios de lançamento vertical, você pode simplesmente utilizar as fórmulas do movimento uniformemente variado. Só que se você quiser descobrir o ponto mais alto, você simplesmente iguala a velocidade final a 0. Então, vamos falar agora de lançamento horizontal. A partir do lançamento horizontal, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Isso porque é uma mistura de movimento uniforme com movimento uniformemente variado. Você vê? No lançamento horizontal temos duas forças sendo aplicadas. A primeira é bem óbvia, é a gravidade, que é um movimento uniformemente variado. Mas a segunda é a força de lançamento, que é um movimento uniforme. Então temos que trabalhar nos dois eixos, vertical e horizontal. Vamos começar falando do eixo vertical, ou eixo Y. A velocidade vertical inicial é nula e a única força sendo aplicada nesse eixo é a gravidade. Parece com alguma coisa que nós já vimos antes? No lançamento horizontal, a força vertical é exatamente igual a uma queda livre. Logo, para o eixo Y, você pode utilizar as mesmas fórmulas da queda livre. E agora vamos falar do eixo horizontal, ou eixo X. Nele, a velocidade é constante, já que estamos desconsiderando a resistência do ar ou qualquer força do vento. Então, para ele, utilizamos as mesmas fórmulas do movimento uniforme, que são: a velocidade do eixo X é igual à velocidade inicial do eixo X, a posição final do X é igual à posição inicial do X mais velocidade do X vezes t, e o alcance, ou seja, a distância entre o local do lançamento e o local em que a bola atinge o chão, é igual à velocidade de x vezes t. E para descobrir a velocidade resultante, ou seja, a mistura de vx com vy, é v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. E agora vamos falar do último lançamento, o lançamento oblíquo. Da mesma maneira que o lançamento horizontal é uma queda livre com força no eixo X, o lançamento oblíquo é um lançamento vertical com força no eixo horizontal. Então as fórmulas do eixo Y são as mesmas do MUV e as fórmulas do eixo X são as mesmas do MU. Então, só recapitulando, essas são as fórmulas para o eixo vertical. A aceleração de Y é igual à gravidade negativa. A velocidade inicial y é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo que se forma entre a direção da velocidade inicial e o chão. E a posição final de y é igual à posição inicial de y mais a velocidade inicial de y vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E essas são as fórmulas do eixo horizontal. A velocidade de x é igual à velocidade inicial de x,
A velocidade inicial de x é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo que se forma entre a direção da velocidade e o chão, e a posição final de x é igual à posição inicial de x mais a velocidade do x vezes o tempo. E não sei se você percebeu, o rastro que um lançamento horizontal deixa é a metade de uma parábola e o rastro que o lançamento oblíquo deixa é uma parábola inteira. E agora que você já viu isso, vamos falar sobre composição de movimentos. Composição de movimento é um tema muito fácil e simples. Se eu estou andando de barco a 10 metros por segundo e a correnteza está a 2 metros por segundo, a velocidade final será de 12 metros por segundo. Outro cenário, se eu estou de novo andando de barco a 10 metros por segundo, mas a correnteza está contra mim a 2 metros por segundo, a velocidade resultante será de 8 metros por segundo na direção que eu estou indo. Simples, não? Velocidades na mesma direção, some as duas. Em direções opostas, subtrai as duas. Pois é, só que fica um pouquinho mais complicado quando as velocidades não são na mesma direção. Se as velocidades forem perpendiculares uma em relação à outra, você só usa Pitágoras. As duas velocidades seriam os catetos e a velocidade resultante seria a hipotenusa. Então, por exemplo, se um pássaro está voando a 24 metros por segundo e o vento está perpendicular a ele a uma força de 7 metros por segundo, aplicando Pitágoras você descobre que a velocidade resultante é de 25 metros por segundo. E se você quiser ser mais específico, com uma inclinação de 16,26 graus para o lado que o vento está soprando. Só que você não precisa saber nada desses graus aí. Então agora vamos falar de hidrostática. Hidrostática é a área da física que estuda conceitos relacionados a líquidos. O primeiro conceito de hidrostática que a gente aprendeu foi o princípio de Arquimedes, também conhecido como empuxo. Basicamente, empuxo é a força que faz um barco flutuar, por exemplo. O empuxo é a força que um fluido exerce sobre um corpo parcialmente imerso ou totalmente imerso. Se eu tenho um frasco de água cheio até o talo e eu coloco uma bola que boia nele, a força que a água exerce sobre a bola para fazer ela boiar é igual ao peso da quantidade de água que caiu do frasco. Ou seja, o empuxo é igual ao peso do volume do líquido deslocado pelo corpo. Mas como que a gente descobre esse peso? Sabendo o volume do líquido deslocado e a densidade desse líquido, você pode multiplicar os dois e você encontrará a massa. E depois é só você multiplicar pela força da gravidade para descobrir a força-peso. Então o empuxo é igual a densidade vezes volume vezes gravidade. Mas se um objeto afundar, a força do empuxo ainda se aplica? Sim, mas isso só significa que a densidade do objeto é maior do que a densidade do líquido. A densidade é medida em quilos por metro cúbico, mas também pode ser medida em quilos por litro. A densidade da água é de 1000 quilos por metro cúbico ou 1 quilo por litro, e ela é a única que você precisa saber. E o próximo conceito da hidrostática é a pressão. A pressão mede a força aplicada sobre uma superfície. Ela é a razão entre a intensidade da força e a área da superfície, e é medida em newtons por metro cúbico, ou pascal, em homenagem ao físico Blaise Pascal, que inclusive idealizou a calculadora lá em 1642. Mas onde que a pressão entra na hidrostática? Bom, quando um mergulhador está nas profundezas do oceano, ele é submetido a uma força que é igual ao peso da quantidade de água que está em cima dele. E a pressão que o mergulhador está sendo submetido é igual a esse peso sobre a área que ele está cobrindo. Por isso que quanto mais fundo, maior será a pressão, porque maior será a quantidade de água, portanto o peso será maior. Então vamos calcular. Para descobrir o volume é área vezes altura. Para descobrir a massa é densidade vezes volume, ou seja, densidade vezes área vezes altura. Para descobrir o peso você multiplica pela gravidade, então fica densidade vezes área vezes altura vezes gravidade. E a pressão é peso sobre área, então fica densidade vezes área vezes altura vezes gravidade sobre área. E como você pode dividir em cima e embaixo por área, acabamos com a fórmula final. A pressão é igual a densidade vezes altura vezes gravidade. Mas o líquido não é a única coisa que exerce uma força sobre um objeto imerso. A atmosfera também exerce pressão, e ao nível do mar é mais ou menos 100.000 pascal, ou também chamada de 1 atm. E a cada 10 metros de profundidade a pressão aumenta em 1 atm. Portanto, a pressão total é 1 atm mais a pressão hidrostática. E um conteúdo dentro de pressão são os vasos comunicantes. Se tivermos vasos comunicantes abertos, o nível do líquido será sempre igual e a pressão de dois pontos na mesma altura também será sempre igual. Isso é usado por eclusas ou caixas d'água.
E mesmo se tiverem dois líquidos que não se misturam, dois pontos no mesmo líquido que estão na mesma altura ainda assim terão a mesma pressão. Em vasos fechados pode ser que o nível em cada vaso tenha uma altura diferente, mas mesmo assim, dois pontos no líquido com a mesma altura, mesma pressão. Isso significa que a pressão do ar no vaso fechado cobre a pressão hidrostática que o outro tem a mais. E agora vamos falar sobre calorimetria. A calorimetria trata de calor e potência. Primeiro é importante entender que o calor pode produzir dois efeitos em um corpo. Ele pode mudar de temperatura ou ele pode mudar de estado físico. Quando ele muda de temperatura, ele é chamado de calor sensível, e quando ele muda de estado físico, ele é chamado de calor latente. É importante você saber distinguir esses dois tipos de calor porque cada um tem uma fórmula diferente. A fórmula do calor sensível é Q é igual a m vezes C vezes ΔT. Q é a quantidade de calor sensível, em joules ou em calorias. M é a massa do corpo, ΔT é a mudança de temperatura e C é o chamado calor específico. O calor específico é a energia necessária para mudar 1 grama do objeto do corpo em 1 grau Celsius. Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso significa que a quantidade de energia necessária para mudar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, seja para mais ou para menos, é de 1 caloria. Mas você vê, essa não é a única forma de escrever a fórmula do calor sensível. A outra maneira é um pouco mais simples, Q é igual a Czão vezes ΔT. Esse Czão equivale a M vezes C, ou seja, em vez de ser a massa vezes a quantidade de energia para mudar 1 grama do corpo em 1 grau Celsius, é a quantidade de energia para mudar o corpo inteiro em 1 grau Celsius. Vamos exemplificar. Se você tem um reservatório gigante de água e um copinho de água na sua mão, o Czão do reservatório de água vai ser muito maior, porque a massa é muito maior. Só que o C dos dois vai ser igual, porque os dois são água. E a fórmula do calor latente é Q é igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor latente, M é a massa do corpo e L é o calor latente. L equivale à quantidade de calor que 1 grama da substância precisa para mudar de estado físico. Por exemplo, o calor latente da vaporização da água é de 540 calorias por grama. Isso significa que para evaporar 1 grama de água a 100 graus são necessárias 540 calorias. E não se preocupe, você não precisa ficar decorando todos esses valores de calor sensível ou calor latente, porque o exercício tem que fornecer isso. Mas o que você precisa saber é como usar esse valor na fórmula, e é isso que eu estou te ensinando aqui. E só tem mais uma coisinha que eu preciso falar sobre física, e é potência. Potência é a quantidade de energia exercida sobre um determinado período de tempo, ou seja, Q sobre ΔT, só que esse ΔT é de tempo, não de temperatura, não confunda o Tzinho com o T maiúsculo. A unidade usada na potência é o watts, e equivale a joules por segundo. Até agora eu só falei sobre calorias, mas um joule equivale a aproximadamente 4,18 calorias. Mas pode ser que alguns exercícios eles arredondem para 4 calorias ou 4,2 calorias, enfim. E isso é tudo que você precisa saber para a trimestral de física. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e boa sorte na prova.